chamar a nossa convidada, Renata Miele, que é coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, para falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Renata, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece, Renata. Bom, são tantos aspectos que a gente já discutiu aqui. Acho que, para a gente começar a nossa conversa, já que a gente estava falando desse bloqueio do ministro Alexandre de Moraes, né, que é imediato, mas que pode ser temporário. Então, para a gente entender um pouco sobre o aspecto jurídico disso, eu queria pedir para você ajudar a gente a traçar como é que fica, então, se existe até uma expectativa, no caso de o X atender, né, o Elon Musk atender a essa obrigação, essa determinação de colocar um representante legal, o que precisaria ser feito, e aí você reverte a decisão, se o X já tiver suspenso, né, a rede social. Como é que acontece esse processo? Bom, aí uma tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal. Imagino que se houver uma atitude do X de responder às várias petições judiciais que são feitas e que são ignoradas. Se eles resolverem restabelecer um escritório no Brasil, é possível que o Supremo Tribunal Federal suspenda o bloqueio e retome um processo de diálogo para que as investigações que estão sendo conduzidas no âmbito do inquérito possam ter as oitivas da representação do X no Brasil. Mas isso tudo são hipóteses, né? Nós ainda não sabemos como a plataforma vai se posicionar com relação à decisão que foi tomada. Renata, obrigado pela sua presença. A Renata Miele, que além de coordenar o CGI, Comitê Gestor da Internet, é uma estudiosa desta relação das Big Techs com as democracias pelo mundo, da necessidade de se regular as Big Techs. A Renata estuda esse tema, né? Então eu queria pedir que ela nos ajudasse a entender. Está faltando uma regulação, porque no Brasil, o Alexandre de Moraes está extrapolando. Mas o Arthur Lira mandou para a gaveta outro dia um projeto que estava pronto, trazendo algum tipo de regulação para esse campo no Brasil. É preciso fazer a regulação? Esse episódio está mostrando que nós precisamos de regulação no Brasil. Renato, queria te ouvir sobre isso. E na comparação com outros países, porque o Elon Musk atua em vários outros países. Na Índia, a gente já falou várias vezes, ele acatou as decisões lá. Aí aqui no Brasil está fazendo agitação política. Queria te ouvir sobre esses dois aspectos, né? A diferença entre a forma de atuar do Musk no Brasil e em outros lugares e a necessidade de regulação das Big Techs no Brasil e no mundo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Esse é mais um episódio que mostra a urgência que o Brasil, né, enfrenta, a necessidade do nosso Congresso Nacional aprovar uma legislação para regular plataformas de rede social no Brasil. As decisões que foram tomadas pelo STF nesse episódio estão ancoradas no Marco Civil da Internet, mas o Marco Civil da Internet não é uma legislação que foi feita para regular plataformas digitais, né? Ela é uma lei que regula o ecossistema da internet. Portanto, o PL 2630, que ficou conhecido como o PL das fake news, que é esse que você se referiu, Rodrigo, dizendo que alguns meses atrás o Lira tomou a decisão de restabelecer uma comissão especial para retomar o debate em torno da proposta que já estava aprovada em caráter de urgência para ser votada, ou seja, ela estava pronta para ser votada em plenário, e aí a gente voltou várias casinhas. Nós precisamos urgentemente de uma legislação que dê segurança jurídica para a sociedade brasileira, para o judiciário e também para as empresas. Porque no vácuo da ausência, né, de uma legislação, o judiciário precisa atuar, né? E isso também fragiliza o próprio judiciário. Portanto, é urgente que a gente faça, de fato, enfrente o desafio, né, de num Congresso Nacional
que tem a composição que a gente sabe, né? A gente tentar aprovar uma legislação que seja adequada para enfrentar esse fenômeno. E sobre essa questão do Musk, ele tem 2 pesos e 2 medidas, né? Ele deixou muito claro, quando ele comprou o Twitter, que ele estava comprando o Twitter para transformar o Twitter numa plataforma de vocalização das suas visões de mundo. Ele disse isso várias vezes. E ele atua e usa o Twitter, o X agora, né? Ele usa o X desta maneira. Em cada país, ele adota uma posição de acordo com seus interesses.